do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Pastor Ivaldo, uma vez mais, para mais uma pré-aula da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos falando de Joinville, Santa Catarina, Assembleia de Deus. Igreja gestada, pastoreada pelo nosso querido pastor Sérgio Melfior. Escola Bíblica Dominical coordenada pelo pastor Eliseu Melfior. Homens de Deus, que tem nos dado a oportunidade de podermos trabalhar junto com eles nesta grande obra, que é a obra do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, encerramos mais um trimestre, o segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, onde nós tivemos a oportunidade de poder estudar sobre o Verbo Divino, estudando sobre as duas naturezas do Senhor Jesus Cristo, numa perspectiva, num olhar do nosso amado evangelista João. E aprendemos muito nesta lição que foi comentada pelo comentarista, o pastor Elianai Cabral, que com muita maestria comentou aquela belíssima lição. E desta feita, também, já iniciando o nosso terceiro trimestre, estamos em mãos, ou temos em mãos, mais uma lição belíssima, com um conteúdo também muito especial, para estudarmos mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, e traz o tema A Igreja em Jerusalém. E dentro desse tema, também falaremos sobre doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Dentro de um currículo teológico, nossa lição irá trabalhar a disciplina de eclesiologia. Estaremos estudando ali os primeiros 15 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. E quem vem comentando esta lição é o pastor José Gonçalves. O pastor José Gonçalves é pastor da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí, escritor e articulista, é bacharel em teologia pelo Seminário Batista de Teresina e em filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Também é pós-graduado em interpretação bíblica pela Faculdade Batista do Paraná e mestre em teologia por esta mesma instituição. José Gonçalves também é comentarista de lições bíblicas de jovens e adultos da CPAD e autor de diversos livros. Muito bem, pastor José Gonçalves aí com um bojo muito grande de conhecimento e vem compartilhar conosco sobre essa temática toda especial. Muito bem, a nossa primeira lição desse trimestre, a igreja que nasceu no Pentecoste, mas justamente na cidade de Jerusalém. É sempre bom nós trabalharmos um pouco sobre a questão do tema, e eu venho trazendo aqui a palavra Pentecoste como destaque. Pentecoste era uma das 3 principais festas judaicas que acontecia justamente 50 dias após a Páscoa, que também era uma festa principal dos judeus. E dentre essas 3 festas nós destacamos também a dos tabernáculos, Páscoa e também o Pentecoste, que também era conhecida como a festa do início das colheitas. E, justamente por ser um período de festa, encontrava-se ali um número muito grande de pessoas na cidade de Jerusalém que vieram presenciar, também, não especificamente vieram presenciar, mas puderam presenciar, por estarem em Jerusalém, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja que estava naquele momento sendo
inaugurada, estava sendo principiada. O texto áureo desta lição nos diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Está em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 4. É bom também trazermos a explicação que quando Lucas aqui está se referindo em outras línguas, não é simplesmente um idioma humano, não está se falando aqui do inglês, do espanhol, do português, não. Está falando aqui das línguas estranhas, que conforme Paulo fala no capítulo de número 13, são a língua dos anjos. E o texto áureo diz que, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, quem deu essas línguas estranhas, ou língua dos anjos, como assim nós podemos conceituar, foi o próprio Espírito Santo. Então, sabe-se que essas línguas elas são oriundas do céu. Elas vieram do céu para aquela igreja que estava agora iniciando naqueles dias. Também, aquele momento, se dava por cumprir a profecia de um dos profetas menores, o profeta Joel, capítulo de número 2, versículos 28 e 29, quando ele já, muitos anos antes, já havia profetizado sobre esse fenômeno, sobre esse acontecimento. A verdade prática da nossa lição diz: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Qual é a nossa missão como igreja? Para que o Espírito Santo nos capacitou? Para evangelizar o mundo. Evangelizar é levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo, as boas novas de salvação, para aqueles que precisam. E dentro dessa divulgação, dentro dessa pregação do Evangelho, também curar as pessoas, levar vida espiritual para as pessoas. E quando eu falo em curar, eu não falo só curar de forma emocional, pela uma palavra, pelo aconselhamento, mas curar fisicamente, porque dentro dessa capacitação que recebemos através do batismo com o Espírito Santo, também vêm os dons, e dentre os dons existe o dom de curar. E o Espírito Santo também capacita a igreja com esse dom maravilhoso para curar fisicamente as pessoas. Então, a missão da igreja é evangelizar o mundo. Nós temos 3 objetivos também nessa lição. Primeiro é apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico. Em segundo lugar, enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico. E, em terceiro lugar, elencar as características do pentecostalismo bíblico. O professor precisa, no final dessa lição, da explanação dessa lição, ter alcançado esses 3 objetivos propostos aqui pela nossa CPAD. A palavra-chave é Pentecoste, já falamos o que é Pentecoste ali no início. A nossa lição também, como sempre, vem dividida em 3 pontos, e para cada um dos pontos, 3 subpontos. Então, o primeiro ponto da nossa lição fala sobre a natureza do pentecostalismo bíblico. Bom, já para se antecipar, essa natureza ela é divina. Lucas relata que, por ocasião do derramamento do Espírito, do dia de Pentecostes, foi ouvido do céu. Como eu falei outrora, todo esse fenômeno do Pentecostes, ali em Jerusalém, 50 dias após a Páscoa, 10 dias após a ascensão do Senhor Jesus Cristo, isso acontece por uma promessa, já de antemão, como falei, do profeta Joel,
quando Deus usa o profeta Joel, capítulo de número 2, versículos 28 e 29, e também pelas palavras do Senhor Jesus, no capítulo de número 14, dizendo que ele não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Consolador. Então, ele iria para o céu, e do céu viria o Espírito Santo. Foi ouvido do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. Isso está em Atos, capítulo 2, versículo de número 2. Que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamadas de teofanias. Significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Naquela ocasião, houve trovões, relâmpagos e um som forte. E o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Isso está em Êxodo, capítulo de número 19, versículo 16. Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo: desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Também está em Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo de número 16. Então, o que é teofania? A teofania é quando Deus se manifesta de forma visível e perceptível ao ser humano. A palavra vem do grego theos, que significa Deus, e phanem, que quer dizer aparecer e manifestar. Então, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, nós temos essas manifestações teofânicas de Deus, quando Deus ele se faz ser percebido por sons, pela sua voz, por manifestações da natureza, de forma que o povo, aqueles que lhe ouviam ali no Sinai, reconheciam ser o próprio Deus falando com eles. Muito bem. O ponto 2 da nossa lição fala sobre um evento paralelo ao Sinai. Bom, nós vamos fazer um paralelismo agora do Pentecoste, dos eventos que aconteceram no Pentecoste, com os eventos que aconteceram também no Monte Sinai. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes na história do antigo povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecoste marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Pentecoste, portanto, é a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedra, Deuteronômio 9, versículos 10 e 11. Aqui no Pentecoste, a palavra de Deus foi escrita nos corações, também já de antemão falada por Jeremias. Você pode ver isso no capítulo 31, versículo 33 do seu livro, e também referendada pelo apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 3. Então, eu trouxe aqui uma tabela das manifestações do Pentecoste e as manifestações de Deus no Sinai, fazendo aí esse paralelo. Bom, no Sinai, o que aconteceu no Sinai? Quais são os fenômenos, quais são as aparições teofânicas de Deus? Através de uma nuvem espessa, através de trombeta, fogo e fumaça, tremor, voz audível e separação. O que cada uma dessas coisas significava? A nuvem espessa, mistério e presença divina. Trovões e relâmpagos, glória e poder de Deus. Trombeta, anúncio da manifestação de Deus. Fogo e fumaça, santidade e juízo. Tremor, autoridade e impacto da presença divina. O Monte Sinai tremia
pela presença de Deus. Voz audível, Deus que fala e se revela. E também a separação, ou seja, fala da santidade que exige reverência. Deus disse a Moisés para que o povo não tocasse no monte, não ficasse muito próximo do monte, que se afastasse. Agora, vamos ver os fenômenos teofânicos no Pentecoste. Bom, quais são esses fenômenos? Som como de um vento impetuoso. Isso está em Atos 2:2. Um som forte e repentino, como o vento vindo do céu. Segundo, línguas como de fogo. Atos 2, versículo 3. Línguas flamejantes que pousaram sobre cada pessoa presente. Falar em outras línguas. Atos 2, versículos 4 a 8. Os discípulos falaram em outras línguas humanas compreendidas por estrangeiros. Deixa eu explicar isso aqui. Bom, nós tínhamos ali em Jerusalém, naqueles dias, ali em torno de 17, 16 nações, aproximadamente. E cada um trazendo o seu próprio idioma. Qual a língua natural dos judeus? O hebraico. Mas naquele momento em que vem o Espírito Santo sobre eles, eles começaram a falar na própria língua dessas outras nações. E o mais importante, glorificavam a Deus. E eu posso até fazer uma reflexão no que eles falavam. Ao mesmo tempo que eles glorificavam a Deus, eles também já traziam uma mensagem evangelística que levavam essas pessoas que estavam ali de outras nações a uma reflexão acerca do que já a Torá, os escritos dos profetas já prediziam sobre aquele momento. Que coisa gloriosa, que coisa especial. Então, nós temos aqui um paralelo dos fenômenos teofânicos do Sinai e os fenômenos teofânicos do Pentecoste. A forma como Deus se manifestou naquele momento especial em que a igreja estava reunida ali no número razoavelmente baixo, aproximadamente 120 pessoas. E ainda dentro daquele momento especial, teofânico, da manifestação de Deus, onde línguas estão sendo repartidas, estão sendo vistas por eles como de fogo, também nós temos ali a proclamação profética. Pedro, agora cheio do Espírito Santo. Quem era Pedro? Pedro era aquele homem que antes dessa manifestação parecia ser um homem assim tímido, medroso, mas que naquele momento, ao receber o Espírito Santo, ele se levanta com ousadia e explica todo aquele acontecimento, se baseando justamente no capítulo 2 de Joel, versículos 28 e 29, e tornando muito claro e compreensível todo aquele acontecimento, no entanto, que veio resultar na conversão ali de aproximadamente 3.000 almas. O evento do Sinai deu início ao ministério sacerdotal para Israel, já o Pentecoste ao ministério profético para a igreja, ou seja, a pregação do Evangelho de Cristo. O terceiro subponto fala sobre a centrada em Cristo e nos tempos finais. Na sua pregação no dia de Pentecoste, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Atos 2, 23, 24, 32 e 33. Isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, em Cristo, tem Cristo como seu centro.
Sem a cruz de Cristo, o Pentecoste perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecoste sem a cruz. Além disso, Pedro explicou que o Pentecoste foi o cumprimento da profecia de Joel, que anunciava que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a humanidade. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, Atos 2,17, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Eu trouxe aqui um resumo, só para nós termos ideia do que acontecia nos dias de Joel e por que ele profetizou isso. Bom, o livro de Joel é uma profecia sobre o julgamento e a restauração de Deus. Ele começa com um ataque devastador de gafanhotos, símbolo de juízo divino, e chama o povo ao arrependimento sincero. Em seguida, anuncia a promessa de restauração espiritual. Vejam bem, Israel estava num declínio espiritual, estava numa precariedade espiritual, mas agora Deus está usando o seu profeta para anunciar-lhes um renovo, uma restauração que aconteceria posteriormente a todo um processo de restauração que, logicamente, aconteceria ali após um tempo. Após esse momento aqui de Joel, eles ainda passam 70 anos no cativeiro, né? Passam-se 400 anos de silêncio, até que vem o Senhor Jesus Cristo. Então, muitos anos se passaram. Depois que Jesus vai assunto aos céus, o Espírito Santo vem, então se dá o cumprimento justamente dessa profecia, em que ele restauraria a Israel, ele traria uma restauração física, e não apenas física, mas também espiritual. E o Espírito Santo é que iria trazer essa restauração a todas as pessoas. O Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, não apenas agora, como era na antiga aliança, esporadicamente, reis, profetas, não, mas agora sobre toda a carne. Todos os 120 que estavam ali no cenáculo, em Jerusalém, puderam receber o cumprimento dessa promessa. Que coisa gloriosa. O segundo ponto da nossa lição fala sobre o propósito do Pentecoste bíblico. E o primeiro propósito é promover a verdadeira adoração. As manifestações externas, como o som, ou o vento e o fogo ocorridas no Pentecoste, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecoste produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Logo, o Pentecoste, que não adora, não é bíblico. O Pentecoste, ou seja, a manifestação do Espírito Santo na vida da pessoa, leva sempre para um estado de contrição, de arrependimento, de adoração, de glorificação ao nome do Senhor nosso Deus. E isso vai muito além do ambiente ali restrito do culto, mas na vida como um todo, no modo de ser, no modo de fazer, no modo de falar, no modo de se portar, no modo de tratar. A pessoa se torna mais ética, muito mais moral, mantém os valores, conserva os valores, conserva o respeito, a ética. O Espírito Santo ele é inteiramente poderoso para trazer para nós essa mudança de vida, que essa mudança ela acaba por se tornar em um comportamento que vai sempre estar adorando ao Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Logo, o Pentecoste que não adora não é bíblico. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecoste, eles também magnificavam a Deus,
Isso está em Atos 10, versículo 46. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal cheio do Espírito dá bem as graças. Isso está em 1 Coríntios 14, 17. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. Mas o que significa adorar a Deus teologicamente? Adorar a Deus significa reconhecer e responder à sua supremacia, santidade e amor com todo o ser. Por exemplo, mente, coração, alma e emoções. A adoração é a entrega total do homem a Deus, em reverência, gratidão e obediência, conforme a revelação que ele dá de si mesmo. Veja bem, é a entrega total do homem a Deus. As suas faculdades, sendo elas físicas ou espirituais. Corpo, alma e espírito. Entrega total a Deus. Sua vida é entregue a Deus, para que Deus possa dirigi-lo. Isso é também uma forma especial de adorar a Deus. Vamos para mais um subponto, que é o segundo, poder para testemunhar. Poder para testemunhar também é um dos propósitos do Pentecoste bíblico. O Pentecoste tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2, 20. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo. O Pentecoste não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. Lucas 24, 49 e Atos 1, 8. O que esses textos dizem? Esses textos, eles trazem uma condição para que a igreja ela não começasse o seu trabalho, os apóstolos não começassem o trabalho de disseminação da mensagem do Evangelho, até que fossem cheios do Espírito Santo, até que a promessa do Pai não se cumprisse na vida deles. Por isso eles ficam 10 dias ali em Jerusalém, em jejum, em oração, até que o Espírito Santo vem sobre eles. Então, a partir dali, capacitados, cheios do Espírito Santo, revestidos do Espírito Santo, eles saem agora para testemunhar, pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Atos 1:8 diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis testemunhas. Ou seja, agora vocês vão falar daquilo que vocês ouviram, daquilo que vocês presenciaram. De fato, é isso que acontece depois do Pentecoste. Atos 3, nós vamos ver ali Pedro e João indo para o templo, 3 horas da tarde, orar, e ali se deparam com um coxo, e ali em nome do Senhor Jesus Cristo, eles curam aquele homem. Mas não ficou por ali, aquela situação foi levada à frente, a ponto de eles serem julgados, serem questionados acerca daquela cura. E logicamente que todas aquelas situações chamavam a atenção do povo, reunia o povo, e o povo via a manifestação de Deus através da vida dos apóstolos, agora que com ousadia, com autoridade do Espírito Santo, pregavam a palavra de Deus. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela também tem muitas histórias. Há muitos escritos de autores, né, de situações históricas vivenciadas pelos nossos irmãos assembleanos, dessa manifestação do poder de Deus, quando saíam pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lendo um dos livros
que trata sobre o diário de Daniel Berg. Conta-se que ele, no trajeto de Belém para Bragança, dentro daquelas comunidades, ele estava realizando um grande culto. E a situação ainda muito precária. E ali um certo homem, naquela noite, juntamente com seu filhinho, aceitaram a Cristo como Salvador. E no retorno do ambiente, do local, ali onde foi realizado o culto para a sua casa, indo pelo um caminho, esse homem acabou sendo picado por uma serpente, por uma cobra venenosa. Ele viu a cobra venenosa, e ele começou a andar rápido, carregando o seu filhinho de 5 anos, 6 anos ali no colo, para que logo chegasse na sua casa. E chegou a um certo ponto que ele não conseguiu mais andar devido ao veneno daquela cobra se espalhar no seu corpo. Mas ali tanto ele quanto o seu filhinho ouviram falar por Daniel Berg que Jesus tem poder para curar as pessoas. E naquele momento em que aquele pai deixa o seu filhinho no chão e diz: corra, avise a sua mãe que o seu pai foi picado por uma cobra e o seu pai já está ficando muito fraco. Aquela criança disse: papai, eu posso orar por você? Porque o pastor disse que Jesus pode curar as pessoas. Glória a Deus. E naquele momento, aquela criança só disse com palavras simples: Jesus, cura o papai, cura o meu pai. E naquele mesmo momento, aquele pai recobrou as suas forças, porque Jesus ouviu a oração daquela criança. E aquele papai foi curado no mesmo momento. Por quê? Porque tinha ouvido a pregação poderosa do Senhor Jesus Cristo, anunciado pelo nosso Daniel Berg, um dos fundadores das Assembleias de Deus no Brasil, juntamente com Gunnar Wingre. São testemunhos fenomenais, são testemunhos que alegram o nosso coração e que nos emocionam profundamente em saber que o que aconteceu lá no Pentecoste, lá em Jerusalém, 10 dias após a ascensão do Senhor Jesus Cristo, também ainda acontece nos nossos dias, na vida daqueles que buscam a presença do Espírito Santo. Então, essa manifestação do Espírito Santo, ela vem sobre a igreja para nos dar poder para testemunhar, ou seja, para pregar com ousadia. E eu quero dizer aqui para você, se levante com ousadia para pregar o Evangelho. Você que não é ainda batizado com o Espírito Santo, ore: Senhor, me batiza com teu Espírito Santo, me encha, me reverte com o teu Espírito Santo, para que eu possa pregar o teu Evangelho com ousadia. E Ele vai te batizar, Ele vai te usar, Ele vai usar você para que você seja um instrumento poderoso para a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Muito bem, estamos agora chegando ao nosso terceiro ponto, que vai falar sobre as características do Pentecoste bíblico. E a primeira característica é uma experiência específica. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Atos 1,15, também Atos 2,4. Essas pessoas já eram regeneradas, isto é, salvas. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra e que seus nomes estavam rolados nos céus. Eram, portanto, crentes. Contudo, Jesus as mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, o batismo no Espírito Santo. O Pentecoste bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz promoveu bênção pentecostal. Atos 2, 33. Veja bem, nós não recebemos o batismo com o Espírito Santo para a salvação.
O batismo no Espírito Santo é um revertimento de poder para que a igreja possa testemunhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Logicamente que antes de receber o batismo com o Espírito Santo, essa pessoa ela já está mergulhada, ela já foi batizada com o Espírito Santo, ou seja, mergulhada no corpo de Cristo pelo Espírito Santo para lhe trazer regeneração, ou seja, salvação para a sua vida. Aquele que é batizado com o Espírito Santo, ele já é salvo no Senhor Jesus Cristo. Ninguém recebe o batismo para ser salvo. Não, mas o salvo em Cristo Jesus, ele recebe o batismo no Espírito Santo para ser um propagador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós temos aqui algumas diferençazinhas para que fique muito bem claro o batismo no Espírito Santo do batismo com o Espírito Santo, ou seja, a imersão no corpo de Cristo para a salvação e também o batismo no Espírito Santo como revertimento de poder para a pregação do Evangelho. Então, o batismo no Espírito Santo é um revertimento de poder para servir. Quando que isso ocorre? Ocorre geralmente depois da conversão e também como ênfase do acontecimento do batismo no Espírito Santo, aí nós temos o falar em línguas, os dons espirituais, como uma manifestação na vida dessa pessoa que foi agora batizada no Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo. O que é isso? É a inserção no corpo de Cristo, ou seja, a salvação. É o que está escrito nas cartas do apóstolo Paulo, lá, Romanos, capítulo de número 8, versículo 10 em diante ali, se com teu coração creres e com a tua boca confessares que Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, a pessoa creu, a pessoa confessou, ela é imergida agora no corpo de Cristo. Ela é batizada com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai e traz para ela agora um esclarecimento do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para lhe dar a vida eterna, lhe perdoando todos os pecados, lhe justificando de todos os seus erros. Então, o batismo com o Espírito Santo é a inserção da pessoa no corpo de Cristo e ocorre no momento justamente da conversão, em que ela diz, eu quero Jesus para ser o meu Salvador. E a ênfase desse batismo está na nova vida e filiação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, essa diferençazinha, o batismo no Espírito Santo é o revertimento de poder para pregar e o batismo com o Espírito Santo é a imersão da pessoa no corpo de Cristo, ou seja, a salvação. O subponto 2 fala sobre uma experiência definida e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2:4. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Então, veja bem, a evidência de que alguém foi batizado, revestido de poder, recebeu o batismo no Espírito Santo, é ela falar em outras línguas, língua dos anjos, e que também pode ser a língua dos homens, né, dependendo da necessidade, como foi ali em Atos 2, mas ela falará em outras línguas. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Não há dúvidas de que outros resultados ou evidências do batismo no Espírito Santo se seguem. Está falando aqui dos dons. Capítulo 12 de 1 Coríntios, nós temos ali pelo menos 9 dons espirituais, que acompanham aquele que também foi batizado com o Espírito Santo. Contudo, foi o falar em línguas,
não sentiu uma grande alegria, ou mesmo um amor efetuoso demonstrado por eles, que os deixou crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo não é só uma alegria, não é só um momento de satisfação, de gozo, de prazer, né? É um estado de grande satisfação pessoal. Não, o batismo no Espírito Santo, ele é um revertimento de poder que traz ousadia, que traz coragem para testemunhar e para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, e o último subponto, como característica do pentecostalismo bíblico, é as línguas e o amor. A evidência física inicial ou sinal do batismo no Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria ou um amor efetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Está em Romanos 5:5. Lógico, no capítulo de número 51 do livro de Salmos, na oração de arrependimento ali do rei Davi, ele disse: volta a dar-me a alegria da tua salvação. Ou seja, quando a pessoa ela aceita Cristo como Salvador, quando ela entrega a sua vida ao Senhor Jesus e que ela se arrepende dos seus pecados, que ela coloca toda a sua vida nas mãos do Senhor, o Espírito Santo traz para ela essa alegria, essa satisfação, essa sensação de bem-estar, de livre, né? De estar livre agora. Antes, prisioneira do pecado, escrava do pecado, e agora ela está livre. O Espírito Santo traz essa felicidade, esse bem-estar para a pessoa. Então, ela recebe a salvação e dentro dessa salvação também já o Espírito Santo começa a trabalhar o fruto do Espírito, né, que é essa mudança de comportamento, essa mudança de pensamento, essa visão diferenciada, né, que isso se dá através do fruto do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, versículo de número 2. Então, o Espírito Santo, na nossa vida, quando ele nos imerge no corpo de Cristo, ele nos proporciona essa alegria da salvação. Diferente do batismo no Espírito Santo, que não é apenas uma alegria momentânea, um gozo momentâneo, mas é uma nova veste, é uma capacitação, é um poder a mais para que nós possamos pregar o Evangelho. Glória a Deus. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal e o amor aparece aqui não como uma evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo. Glória a Deus. Muito bem, e assim estamos concluindo a nossa lição, e a conclusão desta primeira lição diz que o Pentecoste marcou o início da era da igreja. Jesus agora glorificado batizou os crentes no Espírito Santo. E o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedouro foi o Pentecoste. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o Evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos estar cada dia cheios do Espírito Santo. Compartilhe essa aula com mais alguém, com seu amigo. Também você pode estar participando conosco todas as sextas-feiras no programa EBD em Foco, através da nossa rádio 107,5. É uma bênção de Deus para as nossas vidas e lá nós estaremos também abordando mais assuntos relacionados à nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.